Prontinho, então a gente pode começar. Na aula passada, então, tinha ficado esses 4 exercícios para vocês treinarem, né? Na verdade, esses 3 para vocês treinarem, esse quarto que eu falei que eu ia trabalhar com vocês, que é da ideia de limites laterais, então o início da aula de hoje. Quem estiver acompanhando pelo livro, eu não sei se é a sessão, acho que ainda é o finalzinho da sessão 2.2, que é o limite de uma função, que é dessa listinha que eu deixei com vocês e agora, o finalzinho dela, tá bom? Então, hoje é o nosso... Cadê a caneta? Só um segundinho. Ah, desculpa aqui, pode pegar a mesa aqui, ó. Chegamos à lotação máxima, então precisa falar com... Pode pegar, com vontade. Falar com o Daniel lá para ver se arruma outra sala, viu? Bom, eu nem contei quanto, mas nós somos 45, né? Aí você que sabe, onde você preferir sentar, pode ficar à vontade. Melhor olhar para trás, sou meio alto. Pessoal. Tem erro não, do jeito que você preferir. Ou para frente. Chega para frente. Mais fácil. Então, hoje é o nosso... cinco e 6, né? São encontros duplos, né? E dia 25/8/2023. O conteúdo da aula de hoje, então, é a ideia de limites laterais, tá bom? Na verdade, esse começo... Para isso, eu vou voltar nesse exemplo que eu deixei para vocês aqui, e nós vamos resolver ele e concluir que, na verdade, não existe um limite para essa função, porque a função se comporta de maneiras diferentes em situações diferentes, tá bom? Então, eu vou printar de novo aqui e vou trazer para cá. Tinha deixado esse aqui para vocês fazerem. Alguém chegou a resolver essa questão aqui? Olha só. Se a gente montar o gráfico dessa função, ajuda muito a gente entender a ideia do limite, certo? Então, por exemplo, se eu quadricular aqui, ó, o nosso... Eu consigo fazer um gráfico aqui para nós da seguinte maneira, certo? Vou fazer um eixo X e o eixo Y aqui. Sei lá, nós temos um eixo e o outro eixo. 2 eixos. É que a função chamou de T, né? Então, um eixo T. Tirar o zoom assim um pouquinho. Nós temos um eixo T. E aqui, então, o H. E o que a função faz? Ela disse o seguinte, olha, se o T é menor do que 0, a função sempre dá 0, certo? Ok? Então, os valores negativos, né, à esquerda de 0, sei lá, vou pegar aqui de... Se a vermelho fica bom para ver isso, né? É ruim para ver? Então, melhorar o zoom aqui. Só. Imaginar que está em cima do eixo certinho, tá bom? Então, olha só, qualquer que seja o t negativo, o valor da função está sempre dando 0, certo? No 0, ela não dá 0, né? Ok? Quando o t é maior ou igual a 0, o valor da função sempre dá 1, certo? Então, vamos, sei lá, contar 1, 2, 3, 4 quadradinhos aqui para ser uma unidade nossa. 1. Então, no 0 ela dá 1, e daí para frente ela sempre dá 1, certo? Ok? Então, esse é o gráfico da nossa função, certo? Essa função h aqui tem esse gráfico para valores maiores ou iguais a 0, sempre 1, para menores que 0, sempre 0, certo? O que acontece se a gente fosse pensar naquelas tabelinhas que a gente montou, mas aqui a gente nem precisa, né? Só olhando para cá a gente consegue identificar. Olha, se eu vou me aproximando de 0 por valores que são menores do que 0, para onde a nossa função está se aproximando? Na verdade, ela está sempre resultando em 0, certo? Okay? Então, aquela anotação que eu apresentei lá para vocês é o que a gente vai chamar de limite lateral à esquerda. Quando eu olho para a nossa função se aproximando de valores
lateral à esquerda. Então, vou pôr um sinalzinho de menos aqui. E a gente está constatando graficamente ali que esse valor é zero. Por outro lado, quando a gente vai se aproximando de zero por valores maiores do que zero, a nossa função está sempre sendo constante igual a 1, certo? Então, o limite da nossa função, quando t tende a zero, mas sempre maior do que zero, a gente vai denotar isso pelo seguinte símbolo. Tendendo a zero pela direita, sempre a direita de zero, esse limite aqui está dando 1, certo? Okay? Então, a gente percebe que quando a gente se aproxima de zero, a nossa função ela não se comporta de maneira, digamos, adequada, né? Uma hora ela está sempre perto de 1, outra hora sempre perto de zero. Então, a gente percebe que esse limite aqui, ele não existe, certo? Eu vou tirar o quadriculado de novo, acho que fica melhor para escrever. A gente percebe que esse limite que a gente estava perguntando inicialmente aqui, né, a conclusão, é que esse limite, o limite de h de t, quando t tende a zero, não existe, tá bom? E ele não existe justamente porque à esquerda de zero e à direita de zero, a função se comporta de maneira... Não, é diferente, certo? Ela precisaria se comportar da mesma maneira. A gente vai apresentar agora a definição de limite lateral à esquerda, mas o que é um limite lateral à esquerda? É entender o que acontece com uma determinada função quando você se aproxima de um determinado número por valores menores do que esse número, certo? E a direita é análogo, só que por valores maiores. E a gente vai deixar a seguinte observação, que o limite existe somente quando os laterais à direita e à esquerda existem e necessariamente coincidem. Se eles forem diferentes, como é esse caso aqui, o limite não existe, tá bom? Então, para a gente deixar registrada a definição, vamos pôr, por exemplo, do limite lateral à esquerda, tá bom? Então, definição de limite lateral à esquerda. Por exemplo, se você tivesse um curso de cálculo 3, algo que você estudasse mais de uma variável, essa noção de limite lateral à esquerda e à direita, ela é trocada por limite de todas as direções. A gente tem como se aproximar de um número aqui apenas ou pela esquerda ou pela direita dele. Mas quando você está no espaço, você pode se aproximar por diversas outras maneiras, diversas outras posições, certo? Então, lá, a mesma ideia de limite, só que não necessariamente só a esquerda e a direita, mas por qualquer forma que você se aproximar de um ponto, no caso aqui do valor zero, a função deveria se comportar da mesma maneira, tá bom? Então, a gente vai escrever o seguinte, ó. Escreveremos limite de f de x quando x tende a A. Vou deixar até de vermelhinho, igual eu coloquei lá para manter o padrão, A pela esquerda, tá bom? Igual a um certo valor L, para denotar o seguinte, né? Isso aqui é importante, como é que a gente lê, né? Eu falei, mas só para deixar registrado, a gente chama de limite lateral à esquerda, tá bom? E dizemos... Saúde. Que o limite de f de x, quando x tende a pela esquerda, se acontece o quê? À medida em que x se aproximar de A, mas por valores sempre menores do que A, a mesma ideia do zero aqui, tá bom? Você vai se aproximar de um certo valor A, mas sempre por valores menores, quando você estiver à esquerda. Você sempre está à esquerda desse valorzinho A, tá bom? Se esse limite for, igual intuitivamente a gente falou nas aulas anteriores, for um valorzinho L, tá bom? Então, é igual a L, né? Para deixar preciso, é igual a L.
se pudermos tornar f de x próximo de L, quando o x ficar próximo de A, mas sempre por valores menores do que A, tá bom? Se pudermos tornar f de x os valores de f de x, né? Os valores de f de x arbitrariamente próximos de L para x suficientemente próximo de A, mas com essa observação, né? Próximo de A, mas estou falando à esquerda, né? Próximo, porém menor, tá bom? Ok? Próximo de A. E x menor do que A. Ok? Então, se a gente pensar, lembrar na ideia daquela função, da função H que a gente passou, ilustra bem, tá bom? Então, intuitivamente, isso aqui significa para a gente, né, o seguinte, ó, limite de f de x quando x tende a A pela esquerda é um certo valor L, se f de x tende a L, sempre que x tende a A com, vou escrever aqui, tá bom? Com x menor do que A, sempre à esquerda de A, tá bom? Sempre aqui, tá bom? Ou a direita muda o quê? Bom, gente, aí eu não vou gastar o tempo escrevendo a direita, só vai mudar que, ao invés de ser menor, serão por valores maiores, tá bom? Então, a ideia mesmo, pode ficar de exercício para vocês, então, escrever a definição de limite lateral à direita, né? Mas só, bom, estou gravando, depois vocês podem assistir. O que mudaria aqui é limite de f de x quando x tende a A, com maisinho aqui, né, pela direita é L, se a função fica arbitrariamente próximo de L para valores de x se aproximando de A, mas sempre maiores do que A, tá bom? Então, a gente pode até aproveitar essa estrutura aqui, ok? Aí eu vou deixar aqui só como observação, fica a definição fica para vocês escreverem. Vou deixar só como observação. Mas, então, vai ser, ó, tende pela direita sempre que aqui for maior, tá bom? Okay? Por valores maiores do que A, tá? Ela vai se aproximando. Tendo em mente essa funçãozinha aqui, fica claro, né? Eu estou me aproximando de zero por valores positivos, ou seja, sempre maiores do que A, sempre à direita, né, de A, no caso zero, a função está sempre resultando em 1. Então, o limite lateral à direita é 1, enquanto a esquerda é 0, tá bom? Se a gente, então, comparar as definições, a gente chega à seguinte conclusão, tá bom? O limite de f de x, quando x tende a A, ele existe, dá um valorzinho L, se e somente se os laterais à esquerda e à direita existirem e resultarem no mesmo L, tá bom? Ok? Se a gente volta na definição de limite, sem falar à esquerda ou à direita, a gente dizia que o limite de f de x quando x tende a A é L, se f de x fica perto, ou seja, arbitrariamente próximo de L, sempre que x se aproxima de A, tá bom? Então, sempre que ele se aproxima de A sem essa restrição, não importa se é pela esquerda ou pela direita, né? Então, sempre tem que se aproximar, sempre que o x se aproximar de A, o valor de f de x tem que se aproximar de L, né? Então, se eu junto essas duas, a esquerda e a direita, são as únicas formas na reta de se aproximar de um número, certo? Ou a esquerda e a direita. A gente conclui que um limite de uma função existe, se e somente se
os laterais, a esquerda e a direita, existirem e coincidirem, tá bom? Então, isso aqui reforça o que a gente havia já intuitivamente escrito aqui, né? Esse limite aqui não existe porque a direita e a esquerda se comportam de maneira diferente. Por exemplo, aqui uma vantagem de a gente poder utilizar essa mesa escrita assim é isso, né? Olha só, se a gente volta, por exemplo, no limite da aula passada lá, x² menos 4 sobre x menos 2, nós vimos que acontece para valores de x se aproximando de 2, né? A gente viu que justamente queria calcular quando x tende a 2, certo? X foi se aproximando de 2 por valores menores do que 2. O limite foi se aproximando do número 4. Quando a gente pegou valores maiores do que 2 e fez, né, então, 4, 3, 2, 1 foi se aproximando de 2, de novo o valor da nossa função foi se aproximando de 4. Então, isso aqui, com essas notações que a gente aprendeu agora, o que a gente disse aqui nesse momento pensando para isso aqui, é que o limite de x² menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2 pela esquerda, é 4. E, com a notação nova que a gente aprendeu agora, um pouquinho então, de verde aqui, o limite de x² menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2 pela direita, também é 4. Eles coincidem, então foi o que a gente concluiu aqui, né? Olha, o limite, né, sem se preocupar com a direita e a esquerda, era o número 4, tá bom? Esse foi o primeiro exemplo que a gente viu de uma função onde isso não necessariamente precisa acontecer, tá bom? Vou pegar um outro exemplo aqui, lá do livro. Se alguém tiver pego o livro na biblioteca ou baixado aí, vocês podem procurar na página 85. Página 85 é o exemplo 7. Aqui, ó. Vou printar ele e a gente poder entender o que está acontecendo pelo gráfico aqui, tá bom? Vou pegar o enunciado, aí pega o gráfico e a gente vai lá e analisa a questão, tá bom? Temos o enunciado e o gráfico aqui. Vou deixar ele até maior, que fica melhor para a gente enxergar, tá bom? Olha só, o gráfico de uma função g, tá aqui, né? É apresentado nessa figura 10. Use para estabelecer os valores, caso exista, dos seguintes limites. Qual será o limite de g de x quando x tende a 2 pela esquerda? Então, o que significa tender a 2 pela esquerda? Isso, a gente vai se aproximar de 2 por valores menores do que 2. Exatamente, está aqui em cima, certo? Olha só, bem observado. Deixa eu pegar aqui deixa eu pôr de outra cor aqui, um verdinho. Se a gente pudesse substituir no 2, né? Se pudesse aqui, ele seria o 3, certo? O que está acontecendo? À medida em que o x vai se aproximando de 2 pela esquerda, o gráfico dessa função é essa partezinha de azul que está aqui em cima. Certo? Ele vai se aproximando desse número 3. Então, a gente diz aqui, acho que dá para escrever de preto aqui. Opa. O limite de g de x quando x tende a 2 pela esquerda é o número 3. Por outro lado, agora, o que acontece com o limite de g de x quando x tende a 2 pela direita, certo? Positivamente aqui. Vamos pôr... Acho que tem que ser o verde de novo por causa disso. À medida em que o x vai se aproximando de 2 pela esquerda, observe exatamente 1, né? Ele vem se aproximando, gente, o gráfico é essa partezinha de verde aqui, né? Ele vem se aproximando desse número 1 aqui, certo? Embora ele não seja 1, a bolinha esteja aberta aí, né? Então, esse limite aqui é o número... Então, de 2 pela esquerda é 3, de 2 pela direita é 1. Conclusão, o limite de g de x quando x tende a 2, isso aqui não existe, tá bom? Esse ezinho riscado assim é uma forma de dizer não existe, tá bom? Ok? Para existir, precisa... Para o 5 pela esquerda aí. 5 pela esquerda, valores menores, certo? Vamos pegar aqui para a gente... O que está acontecendo quando eu vou me aproximando de 5 pela esquerda?
Não, tá um pouquinho mais, olha só, porque o que dá 1, então, o que dá 1 se tiver um pouquinho uma letra G, só para explicar aqui, será uma letra G aqui. Imagina que eu tivesse aqui, opa, desculpa, tá na retinha. O que é G de 5, certo? G de 5 é nessa função substituir o x por 5, certo? Parece um pouco maior, né? Seria entre 1 e 2, né? Eu não sei qual o valor, mas é um número entre 1 e 2, tem uma bolinha aqui, certo? Vamos acordar que ele é qual número aí, sei lá, 1,20, certo? Então, isso é o G de 5, certo? Supondo que é 1,20 aí, tá? A gente não tem como determinar qual é o valor, mas, sei lá, poderia ser um G de 5 mesmo, tá? Agora, quando a gente está se aproximando de 5 pela esquerda, a gente está com valores de x menores do que 5, certo? Mas se aproximando de 5. E a função, nesse momento, ela vem se aproximando desse númerozinho aqui, certo? Observe que ela vem se aproximando desse número aqui, que está entre 1 e 3, e aqui realmente parece ser o número 2, certo? Ok? Então, o limite de g de x quando x tende a 5 pela esquerda é o 2. Isso é diferente de g de 5, tá bom? Ok? Esse g de 5 é um número aqui que o autor nem destacou, mas está entre 1 e 2. Tá clara essa parte agora? O que acontece com o g de x, com o limite de g de x, quando x se aproxima de 5, agora pela direita? É a mesma coisa, certo? Ele vem se aproximando desse número aqui que a gente chamou de 2, certo? Dá para ver o verdinho aí? Dá até melhor do que aqui para mim. Então, a esquerda e a direita coincidem, certo? Então, quer dizer que o limite de g de x quando x tende a 5 é o 2, certo? Isso é diferente de g de 5, tá bom? G de 5 é esse númerozinho que está aqui no meio, a gente não sabe qual é, a gente conjecturou que é 1,2, só para efeito de não ficar sem resposta, mas então, é diferente de substituir o x por 5, tá bom? Até se a gente apaga aqui no gráfico aqui, ó, fica claro isso, tá bom? Olha só. O G de 5 é essa bolinha pintada aqui, tá? Isso aqui é o G de 5. Ele é diferente do limite, né, de f de x quando x se aproxima de 5, que nesse caso aqui é o número 2, tá bom? Pergunta sobre essa parte aí? Ok? Então, a gente fecha essa parte de limites laterais, que era a última parte de conteúdo dessa listinha 2 que eu trouxe para vocês, que é o limite de uma função, tá bom? Então, nem sempre, gente, né? Isso fica claro para vocês, que nem sempre uma função admite um limite quando x se aproxima de um ponto, senão precisa existir, tá bom? Ok? Agora a gente vai ver que existem outros comportamentos também na função que impedem que esse limite exista, tá bom? A gente vai falar de um negócio chamado aqui limites infinitos. Ok? Olha só, vou passar para vocês o seguinte exemplo. Encontre, se existir, o seguinte limite. Limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a 0. Ok? Quanto será esse limite? Será que ele existe? Qual será a estratégia para poder resolver esse problema? Tem uma ideia de, pelo menos assim, quando a gente vai trabalhar com essas funções, pelo menos tem que ter uma ideia de como é o gráfico dela que ajuda, tá bom? A gente pode montar a mão aqui, eu já monto para vocês, mas eu vou aproveitar que o GeoGebra que eu gosto de usar, ele ajuda a gente a ter uma noção do que está acontecendo, certo? Olha só, a nossa função, perdão, f de x é 1 sobre x ao quadrado, certo? Essa função, o verde tá bom para ver? Tá bom.
Olha só, o que acontece quando o x vai se aproximando de zero? Para a gente entender o que significa ele se aproximando de zero, ou pela esquerda ou pela direita, a gente vem reduzindo e deixando muito perto de zero, certo? Observe que o valor da função vai crescendo cada vez mais, certo? Ok? Vai crescendo cada vez mais. Quando você divide por um número muito pequeno, o valor aumenta, tá bom? Então, claro, isso aqui sugere que esse limite não vai resultar em um número, não existe, certo? Mas a gente poderia, por exemplo, ter feito aquela mesma ideia da tabelinha que a gente fez à mão lá nas aulas anteriores, certo? Então, por exemplo, se a gente montar uma tabelinha aqui com os valores de x e y, então, seja f de x 1 sobre x ao quadrado, nós vamos montar uma tabelinha com valores de x se aproximando de zero, ora maiores do que zero, ora menores, e vamos ver se enxerga algum, né? Então, se eu pegar menos 1 e depois 1 ao quadrado, o resultado é o mesmo. Se eu divido por ele, dá a mesma coisa. E isso vale para meio, 0,1, 0,01, tá bom? A gente pode ganhar um tempinho aqui, mas eu diminuindo essas contas, tá bom? Então, por exemplo, o que acontece na nossa função se a gente, por exemplo, trocar o x por 1? Quanto vai dar o f de x? 1 sobre 1 ao quadrado, certo? 1 sobre 1 ao quadrado, 1. Se ao invés de 1 eu colocasse menos 1, o que daria aqui? Mesma coisa, certo? Não muda nada, né? Porque 1 sobre menos 1 ao quadrado é 1 sobre 1, que é 1. Então, tanto faz se for mais ou menos 1, o nosso valor dá 1, certo? O que acontece se ao invés de 1 eu pegar, por exemplo, meio? Coloco 1 sobre meio ao quadrado. Quanto dá isso? 1 sobre meio ao quadrado. Pode, às vezes, pegar um calculador, alguma coisa aí para poder fazer essa conta. A gente pode até montar, se precisar, uma tabelinha aí no... Vai dar 4, né? Se fosse 1 sobre meio, daria 2, né? Meio ao quadrado, gente, é quanto? Meio vezes meio, né? Isso, é 1/4. Agora, se eu pego 1 e divido por 1/4, como é que eu divido fração? Conservo a primeira, multiplico o inverso da segunda. Dá 4, certo? Sei lá, se você pegar uma calculadora aí, se eu pego 1 e divido por 0,5 ao quadrado, dá 4, viu? Então, vai direto, tá bom? O que acontece se ao invés de 0,5 eu colocasse menos 0,5? É a mesma coisa, o sinal não muda nada, certo? Agora, se ao invés de 0,5 eu pegar, sei lá, 0,1. O que acontece se você colocar 0,1? Ou menos 0,1 também. Dá 100, né? Ok? 0,1 ao quadrado é 0,01. Você está dividindo por isso. Dá 100. Se ao invés de 0,1 fosse, sei lá, 0,01. $10.000, né? E se ao invés de 001 fosse menos 001, mesma coisa, certo? Se fosse mais uma casa decimal aí, daria quanto? 1 milhão? Um milhão, né? O que acontece? A gente pensando no positivo aqui, certo? 1, meio, 01, 01, 001, vai crescendo 1, 4, 100.
10 mil, 1 milhão. Quanto menor for o nosso número, porém maior do que 1, o valor da função está ficando muito grande, certo? Agora, se eu tivesse feito o contrário, né? Menos 1, menos meio, menos 0,1, menos 0,01, ou seja, à esquerda, também está crescendo, certo? Então, o que a gente está vendo é que não vai parar nunca. À medida que eu aproximar cada vez mais do número 0, esse número explode igual estava aqui no gráfico, certo? Ó. Quanto mais próximo de 0 eu ficar, maior vai ficar o gráfico da nossa função, certo? Okay? Sem nunca encostar no 0. A gente chama isso aqui, a gente diz que esse limite não existe, mas a gente escreve o seguinte símbolo para ele, tá bom? A gente diz o seguinte, olha, o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a 0, ele é infinito, ok? Uma coisa importante, gente, infinito não é um número, é só uma forma de dizer que isso aqui vai ficar tão grande quanto você quiser, não vai parar nunca, tá bom? Ele é maior do que qualquer número que você puder pensar, basta escolher uma aproximação melhor ainda de 0, tá bom? Mas isso é uma forma diferente de dizer que esse limite não existe. Essa não existência é diferente dessa não existência aqui, certo? Ok? Aqui os laterais existem, mas a função se comporta de maneira diferente. Lá nem sequer os laterais existem, certo? Ok? Então, é só uma forma diferente de dizer, olha, esse limite não existe, mas ele explode, fica muito grande, fica maior do que qualquer número que você puder pensar, certo? Okay? Existe a noção de menos infinito. A ideia é que ele vai ficar grande, só que, porém, negativamente, certo? Ok? Eu vou deixar essa observação que o infinito não é um número, tá? E esse limite aqui, ele não existe, tá bom? Vou deixar isso como observação. A primeira é que infinito não é um número. E a segunda é que esse limite que a gente escreveu ali não existe, tá bom? Esse infinito é apenas uma forma de dizer que ele fica maior do que qualquer número que você puder pensar, tá bom? Ou seja, os valores de f de x, né, de 1 sobre x ao quadrado, não se aproximam de um determinado número. Tá? Conforme a gente viu no gráfico aqui até, eles vão crescendo indefinidamente, tá bom? Só para deixar também registrado, né? A mesma ideia, a gente apresentou um exemplo para limite lateral e escreveu a definição, né? O que então a gente pode escrever como limite infinito, tá bom? A ideia é essa que a gente passou aqui, tá? Olha só. Nós vamos usar esse símbolo infinito se o limite não existir, mas dizer no sentido de que vai ficar maior do que qualquer número, tá bom? Quando o x se aproximar de um determinado valor A. Então, seja f uma função definida em ambos os lados de A, ok? Assim como acontece com essa, né? Eu não consigo calcular no 0, mas por qualquer número perto de 0, em ambos os lados, eu consigo calcular o valor da função, certo? Ok? Eventualmente, ela pode não estar definida em A. Pode ser que esteja, mas ainda assim o limite não exista, tá bom? Então, escrevemos o seguinte. Então, o limite de f de x, quando x tende a dar infinito, significa o seguinte. Significa que podemos
fazer os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes, Uma outra forma, vocês podem ver em outros livros que dessa maneira. Tão grande quanto quisermos, desde que x se aproxime de A, tá bom? Tornando x suficientemente próximo de A, porém diferente de A. Vou pôr esse A maiúsculo para não misturar. Pronto, igual A. Olha só. Observação que a gente pode usar o mesmo estilo de notação, né, que a gente usou lá atrás, f de x tende a infinito, quando x tende a A, né? Okay. O que significa... Então, vou deixar para vocês escreverem, mas só deixar esse comentário aqui, né? A definição vocês podem escrever porque é análoga, né? Mas vamos deixar como observação aqui. O que significa o menos infinito? A gente pode depois pensar num exemplo ali, mas o que significa se tiver menos infinito aqui? Nessa parte aqui, ó, deixar tão grande quanto quisermos, é grande negativamente, tá bom? Ou seja, então ele vai... Não, mas não é porque essa ideia de pequeno seria a ideia de se aproximar do zero. Ele vai crescendo em valor absoluto, mas negativamente. Então, por exemplo, aquele estava dando 1 milhão, 100 milhões, aquele vai dar menos 1 milhão, menos 100 milhões, menos... Não para, né? Isso. Então, a maneira menos confusa de escrever isso é grandes negativamente, tá bom? Porque tornando menores, a ideia de se aproximar do zero, né? Entendeu? Então, aqui, quando vocês colocarem lá as definições, essa parte aqui, gente, ó, arbitrariamente grandes negativamente, tá bom? Então, se eu colocar aqui grandes... negativamente. Ok? Então, essa é a definição. Por exemplo, se a gente pega esse exemplo que a gente mexeu aqui, ó, se ao invés de a gente colocasse um menos 1 aqui, certo? O que acontece quando você se aproxima do zero? Ele só vai trocar o sinal de todo mundo aqui dessa tabelinha que a gente fez, certo? Ok? Então, vai dar menos 1, menos 4, menos 100, menos 10 mil, menos 1 milhão. Ele vai, entre aspas, crescendo negativamente, né? Ok? Perguntas aí? Deixa eu pegar um outro exemplo, então, acho que tem no livro. Deixa eu salvar essa entrada. Olha só, onde acontece esse problema, onde o limite não existe, tá? Nesse sentido de dano ou esse grande negativamente aqui, ou o contrário, né? Vamos deixar até um AG de x aqui. Sei lá. 1 sobre x ao quadrado. O espelho dela é o vermelhinho aqui, né? Ok? Mas, por exemplo, a gente poderia pensar, sei lá, no H de x, 1 sobre x, certo? Olha só, o que muda se for 1 sobre x? Quando o x vai se aproximando de zero, por valores positivos, ela está explodindo, né? Quando o x vai se aproximando de zero por valores negativos, ela está explodindo, entre aspas, para baixo, certo? Mas são limites infinitos. Onde acontecem esses problemas... Não é x igual não, perdão, quero x igual a zero aqui.
pôr isso aqui de outra cor. Onde acontece isso, gente, a gente chama essa linha aqui, no caso x igual a 0, né? A gente chama uma assíntota para essa função. O que é uma assíntota? É uma reta vertical onde a sua função não está definida, onde os limites, ou tanto faz, por isso que esse exemplo é bom. À direita ou à esquerda, eles podem dar mais ou menos infinito, tá? Não importa. Tá? Ou, de modo geral, por exemplo, se eu pego esse exemplo aqui, eu vou pegar o outro para não misturar a cor, né? Se eu pego esse exemplo aqui, o limite, né? A esquerda e a direita, entre aspas, não existem, dá menos infinito, a gente escreve que o limite dessa função dá menos infinito, mas você não consegue calcular no x igual a 0. A gente chama essa linha aqui de assíntota, ou seja, onde não é possível calcular, você chama isso aí de assíntota, onde o limite dá qualquer combinação possível, mais ou menos infinito, você vai chamar de assíntota, tá? Por exemplo, se ao invés de x ao quadrado aqui tivesse, sei lá, menos 1, mais 1, menos 1, deixa eu ver aqui. A assíntota seria no x igual a 1. Vou pôr x igual a 1 aqui. Tem que mudar a cor. Ou no x igual a menos 1 também. Vamos pôr, sei lá, esse azul é ruim para ver, esse aqui. Observe o seguinte, quando o x vai se aproximando de 1 por valores maiores do que 1, certo? A nossa função está explodindo, certo? Então, aqui, porque qual a ideia? Eu não posso dividir por zero, né? Se eu coloco 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 é 0, 1 sobre 0. Então, isso explodiria. A mesma coisa para o menos 1, né? Se eu destacar aqui x igual a menos 1, sei lá, bota isso aqui de outra cor aí. Laranja, por exemplo. Também não existe, certo? Você tem duas assíntotas aí. A gente chama de assíntota, então, os lugares onde qualquer um dos... Pode ser ou o limite ou os limites laterais resultem, né? Ou seja, não existam, mas resultem em mais ou menos infinito, tá bom? Então, a definiçãozinha aqui é o seguinte. Assíntota vertical. A reta x igual a é chamada uma assíntota vertical da curva y igual a f de x, se pelo menos uma das seguintes condições for satisfeita. Porque, por exemplo, vocês vão ver, eu acho que é o último exercício dessa lista aí, pede para calcular as assíntotas de uma função que eu deixei lá para vocês, tá bom? Então, quais condições? Olha só, eu estava falando, basta que um dos limites dê mais ou menos infinito. Então, por exemplo, se o limite de f de x quando x tende a A for infinito, igual a gente falou lá, então eu chamo a reta x igual a de assíntota, tá bom? Mas, por exemplo, não precisa que isso aconteça, basta às vezes uma condição mais fraca, por exemplo, de f de x quando x tende a pela esquerda, for infinito. Ou quando x tende a pela direita, tá bom? Porque, sei lá, pode um deles existir e o outro não, mas já seria. E precisa ser só com infinito? Não, poderia ser aqui com menos infinito, tá bom? Então, aqui só ia trocar o sinal de mais por menos, tá? Então, menos infinito, ou menos infinito.
Ok? Basta que uma dessas aconteça, você já chama essa retinha de assíncrota, tá bom? Por exemplo, vou pegar aqui na página 87. Qual é a questão? Figura 14. Aqui, ó, exemplos de assíncrotas, tá? Eu passei alguns no GeoGebra, né? Se vocês depois voltarem e verem os vídeos, conseguem visualizar. Mas aqui tem alguns outros exemplos, certo? Olha só. No caso aqui, quando o x tende a pela esquerda, o valor está dando mais infinito. Nessa figura B, quando o x tende a pela direita, está dando mais infinito. Nessa outra figura, quando o x tende a pela esquerda, está dando menos infinito. Ou aqui, quando o x tende a pela direita, está dando menos infinito. São as 4 situações, tá? Menos ou mais, e aí, no caso aqui, o geral seria analisar o que acontece do outro lado, né? Tá bom? Mas essa é a noção de assíncrota, tá bom? Exercício aí para vocês treinar. Vou deixar um exercício aqui além da lista, tá? O exercício para vocês treinarem é o seguinte. Perdão. Exercício. Qual é o exercício? É achar as assíncrotas, tá bom? Encontre as assíncrotas. Letra A. Ah, não, perdão. Nem é encontrar assíncrotas. Claro, quando você fizer o desenho do gráfico, você vai encontrar as assíncrotas, tá bom? Mas então, mais simples. Direita e a letra B pela esquerda, tá bom? Olha só uma noçãozinha. Vamos ver o que acontece com essa função aqui, tá? Olha só. Então, sei lá. Não chamei de m, então vou chamar de m de x. 2x sobre x menos 3, certo? Olha só. Vou dar um zoom aqui maior. O gráfico da função, ela tem um problema justamente quando aqui o x for o número 3, né? Onde você dividiria, entre aspas, por 0, certo? Quando o x se aproxima de 3 pela direita, o que está acontecendo com a função? Ela está se aproximando, tá dando mais infinito, certo? Quando o x tende a 3 pela esquerda, ela está dando menos infinito, tá bom? Isso aqui, quando vocês forem montar a tabelinha, vai ficar claro para vocês o seguinte, que quando o x tende a 3 pela direita, são sempre valores maiores do que 3, certo? Quanto mais próximo de 3 tiver o meu x, menor vai ser esse número, certo? Mas vai ser um número ainda positivo. E, claro, se eu multiplico 2 vezes o número positivo é positivo, 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 é positivo, ele se comporta, então, como aconteceu aqui, certo? Vai crescendo. Quando você estiver se aproximando na letra B de x de 3 pela esquerda, então sempre serão valores menores do que 3, certo? Se o valor é menor do que 3, eu faço x menos 3, aqui dá sempre negativo, né? Porque um número menor do que 3, você tira 3, dá negativo. Então, essa divisão sempre vai dar algo negativo, só que vai crescer, entre aspas, negativamente. Infinito, e esse aqui vai dar infinito, tá bom? O resuminho do gráfico que eu mostrei lá para vocês, ajuda, claro, a montar, né? É o seguinte, sei lá, imagina que aqui seja a reta x igual a 3, né? Ela se comporta Não, mas aí o que acontece? Se o x é menos 2, olha só, ele está na parte, a parte negativa, ele está no positivo, certo? Mas eu não quero saber exatamente no menos 2, eu quero entender o comportamento da função. Quando eu for me aproximando do número 3, naturalmente, sua pergunta faz sentido, né? Se eu coloco menos 2 lá, certo? Vai dar menos 4 dividido por menos 5. Então, dá 4 quintos, é positivo, está na parte positiva do gráfico. Mas você vai se aproximando de 3, ele vai descendo, certo? Observe aqui, você falou assim, né, olha, o que aconteceria se eu trocasse
no valor da função m eu colocasse o menos 2, certo? Aí eu falo 4/5, né? Ele realmente dá positivo, certo? No menos 2 aqui ele está na parte positiva, mas você continua avançando. No 0 deu 0. Aí ele reduz, tá bom? Ok? Mas você tem razão, certo? Ok? Mas o limite não é, então, é o comportamento, né? O que está acontecendo com a função. Essa parte aí, gente, fecha essa lista 2 que eu trouxe para vocês, tá bom? Nesse próximo horário, então, a gente vai começar o seguinte. Poxa, eu quero calcular limites. Será que toda vez eu tenho que montar o gráfico? Toda vez eu tenho que montar a tabela? Fazer esse monte de conta? Então, a gente vai aprender algumas propriedades, gente, e quando eu falo algumas, são algumas mesmo, porque se você passar em livros aí, tem várias outras propriedades, né? Eu vou tentar só passar um resumo de algumas propriedades que a gente possa usar. E esse resumo nosso cálculo sem ter que toda hora ficar fazendo tabelinha, ou analisar gráfico, tá bom? Embora a gente precise entender, ter essa noção gráfica, estudar essa ideia de limite é entender o comportamento da função, porque eu só consigo entender se eu enxergo a função graficamente, tá certo? Ok? E então a gente vai falar desse cálculo usando propriedade de limites e possivelmente de continuidade, tá bom? E esse é o tema da lista 3 que foi que inclusive já está lá no Moodle. Alguma pergunta, algum comentário aí? Tá ótimo. Fechando essa parte, a gente vai falar alguns teoremas sobre continuidade e esse é quase que o conteúdo da primeira prova, tá bom? Deve ter mais uma ou duas listinhas aí, a 3 e a 4. A 3 garantidamente é o provão, mas talvez uma 3 e uma 4. Essa nossa prova que eu acho que é dia 17, é? Número de cabeça. Não, 17 não pode ser, deve ser 15, talvez, né? É isso mesmo, tá bom? Vou fazer um intervalinho aí. Você tem que mostrar.